Olá, querido. Graça e paz. Boa tarde, bom dia, boa noite. Você que está sempre com a gente e que é um residente na nossa comunidade de estudos, de aprendizado e de crescimento na palavra de Deus e nos demais aspectos que nós estamos sempre abordando e compartilhando com você, claro, sempre fundamentado nas Sagradas Escrituras. Este é o nosso Segundo às 18. E eu tenho uma sequência de estudos para compartilhar com você todas as segundas-feiras, às 18 horas. Pega o link deste vídeo, manda para algumas pessoas. Deixa aí a sua curtida para potencializar o vídeo e deixar informado a plataforma que o vídeo tem conteúdo relevante. Compartilha, deixa seu comentário para que eu possa conversar com você a partir do seu comentário. E vai ser muito bom. Bom, eu tomei uma iniciativa no Segundo às 18 de dar uma olhada nos temas que são sugeridos por vocês mesmos e que desejam esclarecimento, um pouco mais de ampliação da visão. E uma das coisas que me chamou interessante é quando um residente da nossa comunidade pede uma explicação sobre a diferença entre Evangelho da Graça, Evangelho do Reino e Evangelho Eterno. E eu vou acrescentar aí mais 2 evangelhos citados nas Sagradas Escrituras. Paulo faz menção do Evangelho da Glória de Cristo e também faz menção de um outro evangelho. Não daria para eu compartilhar com vocês de maneira mais sólida, um pouco mais ampla, num só vídeo. Então nós vamos fazer uma sequência de segunda às 18, falando sobre esse assunto. E hoje eu vou falar um pouco apenas sobre o Evangelho. Repito, esse é o segundo às 18 e na Bíblia nós encontramos não apenas o Evangelho da Graça, mas o Evangelho do Reino, o Evangelho Eterno, o Evangelho da Glória de Cristo e um outro evangelho, conforme já falei, segundo as palavras do apóstolo Paulo ao longo dos seus escritos, mas também buscando referências e respaldos tanto no Antigo Testamento quanto nos evangelhos e no livro dos Atos dos Apóstolos. Bom, para você entender melhor o conceito de evangelhos do reino, da graça, primeiro a gente precisa entender o que é evangelho, que literalmente significa boa notícia, boas novas. E, independente do seu caráter, do seu tempo, do seu espectro de aplicação e direcionamento, a única coisa que Deus sempre exigiu de nós em relação ao evangelho foi crer. Se nós cremos, o Evangelho será evidenciado e manifestado em nós de maneira extraordinária. Por exemplo, quando Deus prometeu a Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher viria o varão que esmagaria a cabeça da serpente, aquela promessa foi um evangelho, foi uma boa notícia, uma boa nova. Este é o nosso segundo às 18. Eva creu. Tanto creu que quando nasceu o seu primeiro filho, a Bíblia Sagrada diz em Gênesis capítulo 4, versículo de número 1, que Eva então declarou: alcancei do Senhor um varão. Se a promessa de Gênesis 15 diz que da semente da mulher viria o varão que esmagaria a cabeça da serpente, Eva vê no nascimento do seu primogênito o início do cumprimento desta promessa ou o cumprimento da promessa. Por outro lado, a Noé também foi dada a boa notícia ou o evangelho, quando Deus, depois de avisar que a terra seria destruída, apresentou a Noé um meio de salvação, a arca. E Noé creu no evangelho.
Tanto creu que construiu a arca ao longo de 120 anos. O escritor da Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7, e este é o nosso 2:18, eu quero que você anote, aprenda, compartilha. Mas o escritor da Epístola aos Hebreus diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, Noé creu no Evangelho, na boa nova, de que a sua família seria salva. Por outro lado, a mensagem de Deus a Abraão também foi um evangelho, ou boa notícia, quando Deus avisou a Abraão que ele teria um filho em idade avançada e que a sua semente possuiria as nações e trariam bênçãos às nações da terra. Abraão creu, tanto creu que o texto diz que isso lhe foi imputado por justiça. Isto é evangelho, uma boa notícia. A epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 3, diz que Abraão creu, mesmo tendo os membros do seu corpo amortecidos, e isto lhe foi imputado por justiça. Você pode ler também Gênesis capítulo 15, versículo 6, e você vai perceber que Abraão crê no Evangelho, na boa nova, na boa notícia que o Senhor lhe dá. Gálatas capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz assim: tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Veja, portanto, que para que eu compreenda o conceito de Evangelho da graça, Evangelho do reino, Evangelho eterno, o Evangelho da glória de Cristo e o outro Evangelho, eu preciso compreender em primeira mão o que de fato é o Evangelho. E analisando bem, o Evangelho não é necessariamente o dogma da igreja que eu congrego. O Evangelho não é o credo da igreja que eu congrego. O Evangelho é a boa notícia de Deus acerca do seu plano para a humanidade. E o Evangelho, conforme estamos buscando entender as suas distinções, se aplica, é relacionado ao tempo, relacionado ao lugar onde ele será aplicado. Voltando ao Antigo Testamento, e esse é o nosso 2:18, deixa seu like, comente o vídeo, mande para alguém. Nós precisamos entender que os israelitas no Egito receberam o Evangelho, ou as boas novas, quando Deus avisou que eles seriam libertos da casa da servidão por meio de Moisés. E diga-se de passagem e em destaque que Moisés é um tipo da figura de Cristo, e a Bíblia diz que o povo creu. Êxodo capítulo 4, versículo 31 diz: e o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Eles creram. A questão aqui, de modo específico, é que aquele evangelho, aquelas boas novas, tinham duas partes. A primeira, a saída do Egito, a libertação do Egito. A segunda, a entrada na terra prometida. E aí muitos não creram na segunda parte. Porque não creram, murmuraram. Números capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, nós temos uma sequência de rebeliões no arraial de Israel, justamente porque eles não creram na capacidade de Deus
em cumprir a segunda parte da notícia, fazê-los entrar na terra prometida. De modo que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 2 a 6, diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, o evangelho, como a eles, em referência aos hebreus do Êxodo. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. E aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, evangelho, não entraram na terra por causa da desobediência. Então, o evangelho, como boa notícia, boa nova ou notificação, tem uma exigência: é preciso crer. Nos próximos vídeos nós vamos estudar a diferença entre evangelho da graça, evangelho do reino, evangelho eterno, mas nós precisamos entender o conceito de evangelho e o alcance do evangelho dentro do planejamento divino. Então, no Antigo Testamento, nós já encontramos o evangelho do reino sendo pregado pelos profetas, pelo próprio Deus aos patriarcas, e nós vamos encontrar no Novo Testamento esse mesmo evangelho do reino sendo pregado por João Batista e pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 23, diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Lucas 4,43 diz: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isto fui enviado. Então João Batista e Jesus pregaram o evangelho do reino. Esse evangelho voltará a ser pregado no futuro. Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus diz: e quando esse evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Então, você não pode dizer que o arrebatamento da igreja só vai acontecer quando todo o mundo for evangelizado, porque a Bíblia diz que Jesus só volta quando todo mundo ouvir o evangelho. Aspas. Quando todos ouvirem o evangelho do reino, virá o fim. E o arrebatamento da igreja, conforme cremos, não é o fim. Então é muito importante entender esta perspectiva para compreendermos esses versículos. Vamos entender, portanto, que, embora o evangelho do reino tenha sido rejeitado pela maioria daqueles hebreus no deserto, que terminaram perecendo no próprio deserto, um pequeno grupo, a quem os estudiosos chamam de remanescente, este pequeno grupo creu e veio a usufruir do evangelho da graça de Deus quando Cristo Jesus traz a manifestação da graça, porque ele é a própria graça manifestada aos homens, a ponto de Paulo dizer em Atos 20, 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Vamos conversar sobre isso nos próximos vídeos. Mas só para concluir o 2:18 e já terminando, Paulo vai além do evangelho da graça de Deus e fala do evangelho da glória de Cristo, que inclui não apenas o Cristo morto e ressuscitado, mas também o Cristo glorificado, uma revelação que Paulo diz: o mistério que esteve oculto desde os tempos eternos a mim foi revelado.
Quando ele escreve 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Veja, 1 a Timóteo, capítulo 1, versículo 11, ele diz: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então esse evangelho inclui mais do que a salvação, por maior que seja, pois entra naquilo que Paulo chama de mistério do evangelho. E é o evangelho da glória de Cristo, o mistério do evangelho, que separa o crente, os crentes, do primeiro homem que é segundo a terra, que é da terra, e o conecta com Cristo, glorificado nos céus. Para nós entendermos isto, nós vamos ter que passar por Efésios 4, 20 a 24, quando Paulo faz uma diferença entre o homem interior e o homem exterior, o homem que se corrompe pela injustiça e do pecado e o homem que se renova em verdadeira justiça e santidade. Aqui está apenas uma exposição do que é o Evangelho. Devo te dizer, concluindo 2:18, que no futuro o evangelho do reino voltará a ser pregado por um remanescente fiel de judeus que se converterão durante a grande tribulação, mas isso é assunto para o próximo vídeo. E depois nós vamos falar sobre o evangelho eterno que será pregado aos gentios, o qual é fundamentado na primeira boa notícia de Deus a Adão e Eva, de que da semente da mulher viria o varão que esmagaria a cabeça da serpente. Mas isto também é um assunto para o próximo vídeo, se não vira uma pregação. Esse é o nosso 2:18. Estuda aí o que é o Evangelho. Já te dei uma definição básica, como ele acontece em todo o Antigo Testamento, porque algumas pessoas dizem assim: isso aqui é do Antigo Testamento, não é do Evangelho. Gostaria de te lembrar que o Evangelho que nós conhecemos no Novo Testamento vem sendo anunciado por Deus através dos seus agentes em todo o Antigo Testamento. Esse é o nosso 2:18. Fica com a gente, manda o vídeo para alguém, copia o link, encaminha nos grupos que você faz parte, deixa seu comentário, deixa seu like. Deus abençoe.